Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Isso é importante. A aula de hoje é mais uma aula gravada que compõe a base curricular do nono ano. Nono ano que já estamos em pleno século XX, naqueles momentos agitados em que os soldados, os tenentes começam a se manifestar contra o governo central brasileiro, principalmente contra o governo de Arthur Bernardes. Eu já mencionei a aulas anteriores dizendo o seguinte, que o movimento tenentista ele é um movimento que tem uma característica de continuação do movimento que pôs em prática um golpe militar que deu início à nossa república lá no dia 15 de novembro de 1889. Tá bom? Então, esses tenentes ainda estavam com a mesma ideia de buscar espaço político no governo brasileiro. Lembrando que nesse período aqui na década de 20, a partir de 1920, ainda tínhamos no Brasil a chamada, isso, muito bem, República do Café com Leite. E você aí pode estar cansado ou esquecido, cansado e consequentemente esquecido do que significa essa República do Café com Leite. Essa República do Café com Leite significa alternância no poder de dois partidos, de duas oligarquias, a República, o Partido, Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, se alternando no poder. Um presidente com a origem do Partido Republicano Paulista, depois um outro presidente seria eleito do Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Nessa situação, nesse conchavo político, somente um presidente não pertenceu a essas duas oligarquias, esses dois partidos. No caso, foi o Hermes da Fonseca. Dito isto, deixo aqui bem claro a força, com isso, essa é a minha introdução, eu quero deixar bem claro a força das oligarquias no Brasil. Inclusive, eu já citei, não é, que alguns historiadores chamam de República do Café com Leite sem açúcar. Significa que esse sem açúcar representava a força da produção açucareira no Nordeste. No entanto, com a chegada da oligarquia cafeeira e leiteira ao Brasil, o açúcar perde força econômica, perde força política. E vão consolidar, os oligarcas vão consolidar seu poder, sua influência. E essas revoltas tenentistas acontecem por quê? Porque os tenentes estão insatisfeitos com os baixos salários e querendo espaço político. Queriam derrubar um regime oligárquico e montar, a partir daí, um regime centralizador. Não vamos achar estranho a presença desses militares no poder, como eu falei no início da aula, no início da minha explanação. Os militares foram eles que proclamaram a nossa república e fiquem atentos. A partir de agora vai ter sempre não, vez por outra, a oportunidade da gente estudar o desejo dos militares de tomar o poder.
lá em 31 de março de 64, vamos conhecer. No entanto, por outro lado, vale destacar a presença desses tenentes aqui insubordinados, não é? É um termo militar que se diz insatisfeitos, não cumprindo as regras militares, que tem as regras para os civis e tem regras específicas para os militares. Então esses militares estavam insatisfeitos, estavam tendo atitudes de desobediência para com que prega o militarismo, as regras que convém na decisão que foi tomada pelos militares, que têm as suas próprias leis, não é? Então esses militares, tenentes, estavam insatisfeitos e queriam ter um governo centralizador. Pois bem, nesse movimento tenentista nós temos 3 episódios importantes historicamente: a revolta do 18 do Forte, a segunda tenentista, a segunda revolta tenentista e a coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes. Pois bem, a revolta do 18 do Forte se encontra aí na página 128, que fala sobre o movimento que teve relação direta com as eleições presidenciais de 22, quando disputaram a eleição, Arthur Bernardes, que era candidato de São Paulo e Minas Gerais, dos estados mais fortes, e Nilo Peçanha, apoiado por outros estados cujas oligarquias queriam mais espaço político. A maioria dos militares não aceitava a política do café com leite e se posicionou a favor do candidato Nilo Peçanha, que seria contrário ao regime, à política do café com leite. No entanto, apenas o Forte Copacabana, sob o comando do capitão Euclides Hermes da Fonseca e a Casa Militar, olha aqui Hermes da Fonseca aqui, e a Casa Militar participaram. O movimento recebeu esse nome porque 18 tenentes resistiram ao máximo ao ataque das tropas federais no Forte Copacabana. Esse episódio foi no dia 5 de julho de 1922. A segunda revolta tenentista ocorreu nos anos seguintes e foi basicamente em 2 estados, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. E a coluna Prestes, ainda já na página 129, diz assim: esse movimento herdou o nome do seu líder, Luiz Carlos Prestes, que montou uma milícia de guerrilheiros. Vale salientar que Prestes era um militar brilhante, muito jovem, chegou a coronel e tinha um poder de liderança inquestionável frente a esses tenentes aqui. Então, quando ele se junta com esse grupo de militares, ele começa a fazer um percurso pelo interior, mostrando que esse grupo estava contra o governo de Arthur Bernardes. Formaram uma pequena guerrilha, percorreram mais de 22 mil quilômetros pelo interior do Brasil. E esse movimento foi um movimento que se posicionou e que foi ganhando força. Inclusive, quando ele percorria as cidades do interior, muitas pessoas se sentiam atraídas pelaquela ideologia, pelo aquele sentimento de revolta, de contestar ao regime da República do Café com Leite, especificamente naquele momento ao governo de Arthur Bernardes, e se juntaram à chamada coluna Prestes. A coluna, do ponto de vista militar, é um grupo de militares que começa ali a se deslocar de uma região para outra. E eles começaram, inclusive, a distribuir panfletos pelas cidades, mostrando a corrupção que estava acontecendo no Brasil e automaticamente, ao mesmo tempo, contra a República
oligárquica do café com leite. Deu para entender? Pois bem, prosseguindo aí na página 129 sobre a coluna Prestes. Tiveram a função de andar por todo o Brasil divulgando as ideias de combate à corrupção das oligarquias agrárias. Defendiam também direitos básicos como voto secreto e universal, fim da política do café com leite, melhores salários para os militares, fim da inflação, mais alimentação para o povo, direito à moradia, entre outros. Inicialmente, a população apoiou esse movimento, mas se recusou a participar, o que foi enfraquecendo os tenentes que ainda chegaram até a região da Bolívia. Aos poucos, o próprio Luiz Carlos Prestes se afastou da coluna e em 28 se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Então, o Partido Comunista Brasileiro é instalado no Brasil. Você é um aluno do 9º ano e também já ouviu eu dizer que os conteúdos históricos não estão isolados, eles estão atrelados. E lá no 8º ano, quando tivemos a oportunidade de conhecer as doutrinas sociais, conhecemos também a doutrina do socialismo científico pregado e defendido por Karl Marx e Friedrich Engels. E esse ideal, essa ideologia começa a ter simpatizantes pelo mundo todo. No Brasil não foi diferente. O comunismo é um estágio superior defendido por Marx, uma etapa seguinte ao socialismo. Brevemente eu vou aprofundar mais essa questão. Mas o Partido Comunista é aquele partido que vai pregar a igualdade entre as classes e críticas ao capitalismo, que vai trazer automaticamente uma desigualdade social. Em 1929, de dezembro de 24 a 27, nós temos aqui a coluna Prestes. Veja quantos quilômetros eles percorreram aqui pelo interior do Brasil, não é? Aquilo que nós colocamos agora há pouco, que defendiam uma abordagem de anticorrupção e crítica ao regime do café com leite, à política do café com leite. Pois bem, fundação do Partido Comunista Brasileiro. Em 25 de março de 1922, pouco antes do início da Semana de Arte Moderna, ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo, era fundado o Partido Comunista Brasileiro, PCB, que também ganhou o apelido de Partidão, PCBão, de orientações marxistas, olha aí, fundamentado no materialismo histórico e científico e na superação da luta de classes e da mais-valia. Mais-valia é uma prerrogativa, uma teoria defendida por Marx, que você trabalha a mais sem ser pago por esse trabalho a mais. O burguês, o empresário, segundo Marx, faz isso. O Congresso de Fundação do Partido, aqui no Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, como parte da orientação e da organização da Internacional Comunista. A Internacional Comunista é um grande congresso que vai acontecer após a Revolução Russa de 17, que nós já estudamos aqui. Se deu na cidade de Niterói, uma cidade que fica próximo ao Rio de Janeiro, vizinha ao Rio de Janeiro, que nesse momento aqui ainda em 17, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Pois bem,
Sua atuação do partido aconteceu ainda em meio aos anarquistas e principalmente as greves da década de 10 no Brasil, e depois passaram a se denominar comunistas, influenciados pelas vitórias e conquistas russas a partir de Lenin. Em 1922, o então presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, colocou pela primeira vez, das muitas que ainda viriam, o PCB na ilegalidade, recuperando-se dessa condição apenas em 1927 e disputando a eleição para presidente em 1929, com a candidatura de Minervino de Oliveira. Nesse período, a principal referência do PCB era Luiz Carlos Prestes, que havia liderado a coluna Prestes pelo Brasil. Temos aqui no nosso livrito, na página 131, o nosso querido Praticando Conhecimento. E vamos realizar essas atividades dissertativas. Vamos lá. Entre os movimentos urbanos da Velha República, da República Velha, um dos mais característicos e curiosos foi a revolta da vacina. Explique o acontecimento. Como seria essa resposta então? Buscando combater várias doenças transmissíveis e perigosas, o presidente Rodrigues Alves nomeou como ministro da Saúde, anota aí, o presidente Rodrigues Alves nomeou, isso é a resposta, viu? Como ministro da Saúde, vírgula, para combater as epidemias, vírgula, Oswaldo Cruz. Este criou a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, o que desagradou a população, que achava ser uma forma de matar o povo. Ponto. Em 1904, a revolta eclodiu, durando uma semana. Ponto. Os revoltosos foram derrotados e muitos foram enviados para trabalhar nos seringais, no Acre. Tem uma outra pergunta aqui que fala, abre aspas, há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. Mestre-sala dos mares, música de João Bosco. Esse trecho da música de João Bosco descreve a revolta da Chibata e seu líder, o almirante negro, João Cândido. Sobre isso, responda quais motivos levaram esse conflito a acontecer. A resposta: esse conflito eclodiu devido às péssimas condições de trabalho, aos baixos salários e aos castigos à base de chibatadas. Os marinheiros liderados por João Cândido, vírgula, o almirante negro, defendiam também direitos políticos, como votar e ser votado. Ponto. As tropas federais atacaram João Cândido e seus liderados na Ilha das Cobras, onde o movimento foi derrotado. Na página 132, temos a quarta questão, tem três letras aí, A, B e C. A, B e C. Eu vou fazer somente a letra C. Fala sobre a coluna Prestes.
Coluna Prestes, movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, que anos depois se filiaria ao PCB. Movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, que anos depois se filiaria ao PCB. Ele comandou um exército marchando pelo Brasil, defendendo o fim das oligarquias, o voto secreto universal, o fim da inflação, mais alimentação para o povo, o direito à moradia, entre outros. Essa marcha encerrou em 1927. Quando Prestes se aproximou dos comunistas. Essa é a resposta da letra C do quarto quesito. Bem, meus queridos, na próxima aula nós vamos adentrar sobre o conteúdo chamado a Era Vargas. A Era Vargas, por que esse nome Era Vargas? Porque vai ser um período considerável, vão ser 15 anos do poder de Vargas. Vargas sendo o nosso presidente entre 1930 e 1945. No entanto, ele chegará ao poder não por via democrática. Vargas vai chegar ao poder através de um golpe, que ele vai estar à frente e também com a oligarquia da Paraíba e os tenentes. Vargas, que muitos o consideram como um dos maiores presidentes do Brasil, vai chegar ao poder através de um golpe de Estado, mediante uma conjuntura que favoreceu a ele tomar esse teu ato. E o pensamento dele, realmente não quero dizer com isso que ele não colaborou para esse golpe, colaborou muito. No entanto, tem que salientar essa conspiração, fatos históricos que favoreceram a ele, para ele também dar o golpe e permanecer durante 15 anos no poder. Bem, pessoal, na próxima aula a gente vai adentrar esse conteúdo da Era Vargas. Um forte abraço a todos, tchau para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.